Meu amigo, você já passou pela situação em que você está com um desejo lá em cima, tá tudo certo para você mandar ver na relação, só que o seu amigão não sobe? Aí você sente aquele frio na espinha, aquele coração acelerado, a mão suando fria porque você percebe que você não vai conseguir ter uma rigidez suficiente? Ou então, quando você até consegue entrar, mas no meio do nada você perde a ereção e por mais que você estimule, que a parceira seja atenciosa e te ajude, você não consegue recuperar e se sente extremamente broxa? Então veja, você pode estar sofrendo de disfunção erétil. E nesse vídeo eu vou te explicar o que é a disfunção erétil e quais são os tratamentos disponíveis hoje em dia. Quem não me conhece, meu nome é Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual do homem em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, deixe seu like, vai ajudar para que esse vídeo chegue, alcance um número maior de homens. E também ative as notificações para ficar sempre atento a esses novos conteúdos. Então, amigos, falando sobre a disfunção erétil, o que vem a ser isso? Né? Por definição, o termo técnico é a incapacidade persistente de um homem ter ou manter uma ereção suficiente para uma atividade sexual satisfatória. Essa definição, gente, foi lançada em 1992, uma convenção de médicos em que eles resolveram substituir o nome impotência sexual por disfunção erétil. Naquela época, os especialistas achavam que o termo impotência ele era muito pejorativo, ele ajudaria a colocar os homens mais para baixo, né? Piorar aquela sensação de marginalização que muitos homens têm. Mas na verdade, mesmo depois de 30 anos, o que a gente vê é que a situação permanece a mesma. Não foi mudar o nome da condição que tornou ela menos dolorosa. Parece que é o contrário, os homens estão sofrendo cada vez mais com essa condição. Eu vejo diariamente homens com a autoestima destruída no meu consultório. Aquela sensação, até um pouco de raiva por não se sentir homem, por não se sentir capaz. Daí vem o termo impotência. Então o que acontece é que os homens têm aquela sensação ampla de frustração, né? Quando ele olha para a mulher, ele simplesmente sente que é incapaz. É o mais comum, inclusive, que o sujeito tenda a se afastar do relacionamento, a ficar mais sofrido, completamente isolado. É exatamente esse o sentimento de homens que estão falhando na hora H. Então é muito importante que a gente fale mais sobre esse assunto, traga aqui a lente sobre um tema que realmente pode fazer a diferença em questões de autoestima e de bem-estar da população masculina. Então o homem, ele está acostumado a aguentar a porrada. Ele aguenta quase todos os problemas, ele tem uma mente preparada para resolver qualquer parada. Agora, quando tiram dele aquela coisa que ele mais valoriza, que é a capacidade de olhar no olho da mulher e sentir que ele é o macho dela, que ele é capaz de dar o prazer que ela merece, quando isso é tirado dele, realmente parece que todo o ego, toda a confiança desmorona. E a gente não pode fingir que isso não está acontecendo. Eventualmente, quando você falha a primeira vez, qualquer um de nós pode ter uma falha. Agora, se isso vai se persistindo ao longo do tempo, você realmente entrou naquele efeito bola de neve, numa sequência de falhas que pode levar você a desenvolver a disfunção erétil propriamente dita. Existem várias condições que levam à disfunção erétil. Então, de uma forma didática, eu vou dividir aqui a disfunção erétil em dois tipos. Existe a disfunção erétil chamada orgânica e existe a disfunção erétil chamada psicogênica ou psicológica. Então, o nosso pênis, em última análise, é como se fosse um grande vaso sanguíneo. Você precisa receber um estímulo sexual pelos órgãos do sentido. Daí, eles são conduzidos, esses estímulos, através dos seus nervos até o seu amigão. E lá há um efeito de vasodilatação, para que os vasos dilatem, o músculo relaxe e ele seja preenchido por sangue. Então, qualquer falha nesse mecanismo vai gerar uma disfunção erétil orgânica. Você pode ter problema nos vasos sanguíneos, você pode ter problemas neurológicos, seja porque você teve um AVC, você tem uma doença do seu cérebro, ou mesmo doença dos nervos. Você fez uma cirurgia de próstata que teve que cortar o seu nervo, você tem diabetes descompensada gerando a neuropatia diabética, enfim. Além disso, problemas hormonais, a própria diabetes é um capítulo à parte porque ela altera vários desses fatores, uso de medicamentos, enfim, tudo isso pode gerar um pior funcionamento da maquinaria da sua ereção. Por outro lado, existe a disfunção psicológica, que é aquele sentimento de alerta. É o excesso de adrenalina. A adrenalina, ela bloqueia esse funcionamento orgânico natural. Ela contrai os vasos sanguíneos, ela contrai o músculo que mantém o sangue preso dentro do seu amigão
isso faz com que você perca a ereção. Então, apesar de na teoria também ter uma grande divisão entre os casos orgânicos e psicogênicos, na prática eles se misturam, gente. Todos os homens têm um componente psicogênico, quer ele seja psicogênico puro, para aquele homem que é jovem, começou a falhar e isso abalou a confiança dele e entrou naquela sequência de falhas sucessivas, quer seja um sujeito com caso orgânico, que tem 60 anos, que já tem um stent, já toma um monte de remédio, já tem alterações hormonais e aí ele falha a primeira vez. E não é porque ele tem problemas orgânicos que ele vai deixar de ser um psicogênico também. Esse homem também precisa dos cuidados com a mente, porque quando muitos homens focam excessivamente no mecanismo de ereção, eles perdem a ideia de como é importante a saúde da sua mente, uma boa confiança e um estado de relaxamento para que você possa vir a funcionar bem. Então é claro que isso você vai fazer através de uma consulta médica, ele vai fazer o seu histórico, vai ver ali seus exames e vai poder indicar qual é o seu tipo predominante de disfunção erétil. Uma vez que isso está sedimentado, você vai partir para as opções de tratamento. Então a gente costuma dividir os tratamentos em linhas, né, em escalas de acordo com a gravidade e da invasividade dos tratamentos. Então a primeira linha de tratamentos ela consiste basicamente em comprimidos orais para ereção, como sildenafila e tadalafila, entre outros, que vão melhorar o fluxo de sangue e ajudar na rigidez do seu amigão. E também terapias, como eu acabei de dizer que todo homem tem um problema, um componente psicológico. Alguns tipos de terapia, geralmente a terapia cognitivo-comportamental, vai ajudar o homem a ficar mais relaxado e mais confiante na hora H, para ajudar a superar essas falhas, que é um fator fundamental para que você consiga recuperar sua confiança, é você voltar a funcionar bem. Quando esses tratamentos não são suficientes para os casos mais graves, você pode precisar também de tratamentos de segunda linha, que são tratamentos com medicamentos injetáveis na base do pênis, injeções penianas, eventualmente com bombas a vácuo ou algum tipo de gel que tem o efeito vasodilatador. Eles tendem a ser um pouco mais eficientes do que a primeira linha, mas geralmente são reservados para os casos que não se dão bem ou casos mais graves que precisam de tratamentos combinados. Para os casos onde tudo falhou, nem os comprimidos, nem as injeções, nem as combinações resolveram, existe a possibilidade de prótese peniana. Ou seja, você vai substituir o seu tecido de ereção por hastes ou cilindros que vão garantir a sua rigidez para você poder ter uma vida sexual penetrativa tranquila. Alguém pode falar, doutor, mas como que eu vou saber qual é o melhor tratamento para mim? Então isso geralmente é um tratamento individualizado. Você precisa avaliar quais seriam, né, a sua gravidade e quais os fatores que precisam ser ajustados no seu caso. Existem tratamentos experimentais aí rodando, tá? E muitas vezes tratamentos que são específicos. Então existem terapias de ondas de choque, né? Eu já gravei aqui alguns vídeos aqui no canal falando para quem é indicado. Geralmente ele é indicado para casos que têm problemas vasculares, para casos mais leves. Infelizmente, terapias com plasma enriquecido de plaquetas e tratamentos com células-tronco ainda não são recomendáveis para o tratamento na prática clínica. E aí você pode perguntar, né? Mas doutor, existe algum tratamento natural? Então, gente, existem sim tratamentos naturais. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que o mais importante nos tratamentos naturais é que você consiga alinhar os 3 fatores do prazer do homem para se transformar em uma máquina de prazer. É isso que eu trago no meu desafio, chamado Desafio Máquina de Prazer, que é onde eu reúno esses 3 fatores de forma organizada para que você consiga ter uma melhor performance, para que você consiga muitas vezes responder melhor aos tratamentos médicos que te foram prescritos no seu acompanhamento. Inclusive, é uma oportunidade para quem quiser conhecer mais sobre a minha metodologia. Para você ter acesso a uma vaga no desafio, você precisa participar da Jornada Máquina de Prazer, que é o meu evento online e gratuito, com 3 aulas, onde eu vou explicar como que funcionam esses 3 fatores e como a otimização, uma harmonização desses 3 fatores pode fazer com que o homem se torne uma verdadeira máquina de dar prazer, com a melhor rigidez, com a melhor duração e com a confiança lá em cima, para dar prazer para a esposa ou para as parceiras e resolver o problema de falhas na hora H. Tá? Se você quiser participar da minha jornada, é só você clicar aqui no link que está fixado aqui nesse vídeo e lá você vai ter acesso à lista de espera para a próxima turma e para os próximos eventos que vão ser divulgados lá, beleza? Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se não tiver ainda deixado o seu like, faça isso agora mesmo
que é muito importante aí para fortalecer o meu trabalho, tá bom? Meu grande abraço e até o próximo vídeo.